Bom, pessoal, continuando então com as operações lógicas, outras operações importantes dentro do ambiente computacional, principalmente, são os chamados condicionais. Os condicionais, como o próprio nome, né, já diz, são operações que expressam uma dada condição para que uma outra ocorra. Basicamente, nós temos dois tipos de condicionais. O chamado condicional de implicação, que é representado por essa setinha, né? Uma seta que tem uma ponta só, e o condicional de equivalência ou dupla implicação, que é uma seta com duas pontas. Vamos entender aqui, primeiramente, a tabela verdade do condicional de implicação. Bom, primeiramente, né, a representação está aqui, né, nós temos duas sentenças envolvidas, P e Q. Nós temos aqui P, a setinha Q, e pode ser lida da seguinte forma: se P, então Q. Ou seja, as palavras, né, se e então, elas naturalmente, né, implicitamente já sugerem essa questão condicional. Então, se P, então Q. Se acontecer P, então Q. Tem outras nomenclaturas aqui dentro da matemática, como P é condição necessária para Q, ou Q é suficiente para P, mas dentro da computação o que a gente acaba utilizando mais é essa ideia aqui, se P, então Q. O próprio ambiente if, then, else, eles usam essa nomenclatura. Né? Bom, a tabela verdade do condicional de implicação, essa que está aqui no slide, né? Ó. Algo verdadeiro implicando em algo verdadeiro é verdadeiro, algo verdadeiro em algo falso é falso, falso em verdadeiro, verdadeiro, e falso em falso, verdadeiro. Vou tentar entender isso daqui através de um exemplo que eu vou sugerir para vocês, que é bem simples, bem, espero eu, didático, que acho que vai dar para entender, né? Eu vou considerar a seguinte situação. A minha condição P significa ter dinheiro. E a minha condição, né, ou sentença Q, significa ir ao cinema. Então eu poderia entender essa implicação aqui da seguinte forma: se eu tiver dinheiro, então vou ao cinema. Bom, vamos analisar cada uma das possibilidades lógicas de entrada e entender o porquê que gera essas saídas aqui. Então vamos lá. Primeiro, suponha que você tenha então dinheiro e que você vá ao cinema. Quer dizer, eu tenho dinheiro, é verdadeiro, e eu vou ao cinema, é verdadeiro. Bom, cumpri com o combinado, né? Eu disse que se eu tivesse dinheiro, eu ia. Eu tenho dinheiro, fui ao cinema. Beleza, verdadeiro. Agora, se eu tiver dinheiro, estou na segunda linha da tabela, se eu tiver dinheiro e não for ao cinema, então é como se eu tivesse combinado algo e não tivesse feito, ou seja, falso, né? Eu disse que se eu tivesse, eu ia. Eu tenho e não fui, então é falso. A terceira linha da tabela, que geralmente é a que causa mais confusão, diz o seguinte: não tenho dinheiro e mesmo assim vai no cinema. E é verdadeiro. Aí você fala, não, pera lá, isso soa errado, né? Eu não tenho dinheiro e vou ao cinema. Só que aí, pessoal, a gente tem que entender da seguinte forma: eu disse que se eu tivesse dinheiro, eu iria ao cinema. Eu não disse que se eu não tivesse, eu não iria. Por quê? Né? São coisas diferentes. Dizer que se eu tenho, eu vou ao cinema, é diferente de dizer se eu não tenho, eu não vou. A condição é diferente. Por que pode ser verdadeiro? Eu posso não ter dinheiro, mas alguém pode me convidar e pagar. Eu posso não ter dinheiro, mas naquele dia da semana tem uma promoção que o cinema é gratuito. Posso não ter dinheiro e conseguir ganhar um bilhete, né, um convite para uma promoção no rádio. Enfim, mesmo não tendo dinheiro, eu consigo no cinema. Então, acaba sendo verdadeiro. E se eu não tiver, que é a última linha da tabela, e também não for, também, beleza, eu não contrariei nenhuma afirmação minha. Eu não tinha, não fui. Verdadeiro. Tudo bem? Então, voltando, né, ressaltando, a única condição falsa é essa daqui. Algo verdadeiro implicando em algo falso, que dá falso. Já a dupla, aqui tem alguns exemplos, né? Tem, por exemplo, isso pode até gerar algumas confusões do ponto de vista de frases, assim, né? Por exemplo, se eu analisar essa sentença, ó, se peixes nadam, então cães voam. Peixes nadam, é verdade. Dizer então cães voam que é falso, quer dizer, eu estou me apoiando numa situação verdadeira para induzir a algo que é falso. Se peixes nadam, então cães voam. Claro que está falsa essa condição. Né?
Segundo exemplo aqui, ó. Se 2 divide 11, 2 dividir 11 significa que 11 dividido por 2 vai ser um número com resto zero. Não é verdade, né? Por exemplo, 2 divide 10. Por quê? Porque 10 dividido por 2 é 5 e o resto é zero. Mas 2 divide 11, não. Se eu multiplicar 2 por 5, vai dar 10 e o resto, né, da divisão vai ser igual a 1, então não divide. 2, na verdade, só divide em números pares. Né? Então, é falsa essa condição aqui. P de pato. A condição que, estou dizendo, π não pertence aos reais. O número π, ele é irracional, mas é real. Então, essa afirmação aqui também está falsa. Se 2 divide 11, então π não pertence aos reais, é verdadeiro. Falso implica em falso e verdadeiro. É a última linha da tabela. Terceira condição aqui, terceiro exemplo, 9,99 maior do que 9,9. Isso é verdade. Menos 2 é menor do que 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Claro, menos 2 é menor que 25. Então, o que eu estou dizendo aqui é, né? Se 9,99 é maior que 9,9, então menos 2 é menor que 5 ao quadrado. Verdade, né? Verdade implica em verdade, verdade. Agora, essa última aqui que corresponde àquela segunda linha da tabela, né? Que dá problema. Sim, dá problema, né? Mas que gera uma certa dúvida. Olha como é que essa frase fica estranha. Aliás, eu falei segunda, não, terceira linha da tabela. Né? Ó, se peixes latem, que é falso, então a maçã é uma fruta. Voltando à segunda linha mesmo da tabela. Se peixes latem, então maçã é uma fruta. Peixes não latem, é falso, mas a maçã é uma fruta. Então eu tenho falso implicando em verdadeiro. Por mais absurdo que essa frase possa parecer, ela é verdadeira. Ela dá um sentido irônico à afirmação. Se peixes, a condição. Se peixes latem, então a maçã é uma fruta. Acaba sendo uma espécie de uma ironia. Mas o resultado final, lógico, dela é verdadeiro.